E aí, tudo bem, pessoas? Eu sou Fábio Venturim e eu estou gravando aqui esse primeiro vídeo de uma proposta que eu já venho trabalhando há algum tempo, né? Sempre tive vontade de fazer, também sempre muito questionado pelos alunos que convivem comigo por que a gente nunca deixou isso registrado de alguma forma em vídeo, para que possa ser acessado aí em outros momentos, né? Para além dos momentos de aula que nós tínhamos. Eu sou formado pela Federal do Espírito Santo, né, aqui em Vitória, capital do estado, e já há algum tempo, né, me formei aí em 96, já se vão alguns anos. De lá para cá a gente tem feito um trabalho prático, né, atuando no mercado da educação física, né, na área da educação física como personal trainer, ou mesmo trabalho para grupos, né? Então essa área da prescrição de exercício é uma área que eu já atuo há bastante tempo. Eu sou pós-graduado em Fisiologia do Exercício e depois, numa sequência, eu fiz o meu mestrado na área de Ciências da Atividade Física. Além desse trabalho prático com grupos e com pessoas de modo individual, como eu disse, nos últimos 18 anos eu atuei como profissional, ou professor, né, universitário, no centro universitário aqui da nossa cidade. Tive a oportunidade também de coordenar o curso de Educação Física por longos 7 anos, aí, de modo meio concomitante entre a atuação, né, como professor, como coordenador e também o trabalho com a própria prescrição do exercício, que é por onde eu militei e trabalho até hoje, né, a partir da minha formação. Nessa apresentação, a ideia era deixar claro, né, aqui o componente mais teórico agora da nossa conversa. Eu sei que é um pouquinho chato aí, mas eu acho que vale a pena. A ideia desses próximos vídeos, né, desse conteúdo, é discutir um pouquinho essa questão da prescrição, principalmente de modo um pouco mais generalizado, né? Ao longo dessa minha carreira aí no ensino superior, foram dezenas de disciplinas, né? Independente do nome às quais elas se apresentam, todas elas especificamente voltadas mais para a área da prescrição. Todas não, né? Uma parte grande delas. Isso porque uma parte menor, que também me deu muito prazer em atuar, são aquelas disciplinas que elas não interferem diretamente na prescrição, mas elas fazem muita diferença quando você pensa na tomada de decisão que você vai ter que fazer para poder levar ao teu aluno, né, a ideia, né, e a prática do que de fato ele vai desenvolver naquele período que vocês estiverem juntos. Eu me refiro especificamente a disciplinas como, por exemplo, metodologia da pesquisa, disciplinas como TCC, as próprias orientações, né, que a gente faz ao longo dessa carreira acadêmica. Elas nos auxiliam muito a pensar a partir do consumo da pesquisa, né, dos resultados que a gente tem ao ler artigos científicos ou qualquer outro material publicado, como os livros, por exemplo, a como fazer essa transposição daquele conteúdo que a gente vem debatendo e que um determinado autor apresenta, para que a gente coloque isso na prática e essa prática seja efetiva na resolução dos problemas que esses sujeitos querem ter. Então, acho bacana a gente poder também discutir com isso, né? Então, eu venho dessa prática, né, da atuação direta com o sujeito que recebe o nosso trabalho, tem todo esse conteúdo teórico, né, acumulado, como eu disse, ao longo desses anos todos, para que eu pudesse, enquanto professor universitário, também exercer essa função. E aí a gente tem um somatório, tem um caldo interessante quando a gente mistura essa questão teoria-prática, né? Muita gente coloca como oposição. De verdade, eu acredito que em momento algum elas serão, né? Elas se somam o tempo todo, porque eu preciso dessa fundamentação para minha tomada de decisão ser mais concisa e trazer de verdade um resultado para as pessoas, naquilo que elas almejam, naquilo que elas têm como querem, né, como desenvolvimento. E essa prática que evidentemente precisa ser bastante adequada nos quesitos da prescrição de exercício, quando a gente se refere aos componentes da preparação física, né, que a gente vai falar logo à frente. E esse somatório, portanto, ele vai trazer sempre aí, eu acho que coisas interessantes. Esse vídeo, então, ele pretende atingir o sujeito que é acadêmico, né, que ainda no processo de formação,
esse sujeito que de repente já saiu desse processo de formação, mas precisa revisitar e conversar e discutir algumas questões que porventura possam ter ficado para trás aí ao longo da conquista do seu diploma. E de preferência também aqui a gente fala com um linguajar um pouco menos técnico, né? Sem tanto um rigor acadêmico, atingir também de repente aquela pessoa que não tem a ver com a área, mas que está envolvida num processo de treinamento, e aí gostaria de tirar alguma dúvida ou conversar alguma coisa, né? Longe de servir como comparação para o seu profissional que você contratou aí, né? Que está te acompanhando, ele sempre será importante para você. Aliás, aproveito o momento para a gente fazer uma defesa bem bacana da área, assim, e da necessidade desse acompanhamento, né? As pessoas tendem a achar que porque depois que há um aprendizado de uma determinada técnica ou de movimento, aquele profissional não é mais necessário em termos de acompanhamento. Isso não é verdade, definitivamente isso não é verdade, tá? Porque na verdade o que nós temos e que por vezes parece que seja fácil é porque o volume de dados e de ciência que a gente tem hoje por trás dessa questão da prescrição de exercício, ele é tão grande, e a gente, por outro lado, tem a certeza de que não existe uma fórmula mágica ou uma fórmula única para atender todas as pessoas. Então é justamente o cruzamento dessas informações e a elaboração de um plano de prescrição a partir de todas as referências e os referenciais que esses sujeitos aprenderam ao longo da faculdade e depois de formado nas suas atualizações, é que vão fazer a diferença. Então, na verdade, a situação é que é tão complexo fazer a prescrição de exercício que por vezes parece fácil. Então, acredita, não é fácil. De fato, você precisa de profissionais muito competentes para a gente conseguir o resultado. Obviamente, às vezes ele vem, né, de uma sorte, sob o ponto de vista de você ter arriscado um determinado modelo de prescrição, mesmo sem orientação. E isso, por exemplo, pode ter sido chocado aí com uma característica genética ou um potencial que você tem que é muito bom e que deu certo, né? Muitas vezes não se sabe nem explicar por que deu certo. E isso é um grande problema, porque pode ter dado certo até um determinado momento e a partir daí o seu caminho fique muito mais longo. Então a gente vai conversar aqui na tentativa da gente encontrar o caminho mais curto. Não confunda um caminho mais curto com atalho, né? Aqueles atalhos escusos, né? Que muita gente lança a mão aí, depois vem vender aqui uma ideia de que tudo dá certo e na verdade ele está indo por caminhos não tão interessantes assim, quando a gente pensa no risco que você tem à saúde, né? As possibilidades que poderiam te trazer aí algum desfecho negativo. Então a gente está falando de encurtar caminho no sentido de tomar o caminho mais rápido, né? De você de fato ter acesso a pessoas que conseguem mapear bem essas questões que estão por trás da prescrição do exercício e que vão te levar a um resultado mais rápido, mais efetivo e de preferência extremamente motivante, para que não se torne cansativo, para que não seja algo enfadonho para você, né? É uma brincadeira que a gente tinha com os alunos, falo isso com os meus alunos de personal ou com os alunos que eu tenho do ensino superior, é que isso tem que ser divertido, isso tem que gerar prazer. Óbvio que tem algum nível de sacrifício, mas na medida que você trabalha ou treina, né, trabalha como profissional de educação física, parecendo que está carregando o mundo nas costas, e aquele treinamento que você está fazendo, você é aluno aí do profissional de educação física, aquilo se torna uma situação complexa de você não querer nem acordar no outro dia para ir treinar, é sinal óbvio que alguma coisa está dando errado e a gente precisa ajustar isso. Tá legal? Quando eu falo dessa generalização, a ideia é a gente pensar assim, uma crítica que eu tenho feito a algumas modalidades em específico, é que elas, não a modalidade em si, mas o modo como ela tem sido tratada, né? Quando você pega as modalidades mais atuais, esse vídeo está em 2021, né? Então hoje a gente está falando aí de modalidades como o que é vendido nos box ou nos estúdios, elas são basicamente o somatório de algo que já existia há bastante tempo, e eles vêm com uma roupagem nova e por vezes parece que o profissional que atua ali, ele não tem essa percepção. E aí fica parecendo que essas modalidades surgiram agora. Eu me refiro, por exemplo, ao cross-trainer, ao crossfit, né? Desculpa.
ao funcional, que são modalidades que são atreladas a algo já existente, mas parece que nasceu agora, né? Junto com o iPhone. Definitivamente isso não é verdade. E o que se usa na prescrição dessas modalidades é algo que a grande ciência do treinamento já vem discutindo há bastante tempo. E na medida que você coloca muitas vezes um linguajar diferenciado, um modo de lidar com as mesmas variáveis já antigas, fica parecendo que aquilo é novidade, que surgiu agora, né? Então é óbvio que tem o mérito nessas modalidades de fazer com que o grande público se dirija a elas, e é sempre bom que nós tenhamos pessoas fazendo coisas novas por serem mais motivantes, e isso leva a uma melhor qualidade de vida, de preferência. Mas esquecer também a grande área pode fazer com que a gente fique girando em círculos de alguns conhecimentos que já são de longa data, sabidamente, né, resolutivos para algumas coisas e não resolutivos para outras. E como parece que ele surgiu agora, né, começando da agora algo que já existia há bastante tempo, você pode estar perdendo tempo nesse sentido. Então isso não é para tirar o incentivo da prática, né? O que eu quero, na verdade, é propor uma discussão aqui nesse vídeo que a gente consiga discutir bem essas coisas, considerando a grande área e aquilo que é específico de cada uma dessas modalidades, para que a gente possa, de alguma forma, contribuir para o resultado de todo mundo. Seja no seu resultado profissional, para que você agregue cada vez mais valor ao produto que você está passando à frente, e você que está aí como praticante, que você consiga ter o melhor resultado possível. Valeu? Esse é o primeiro vídeo de apresentação, a gente conversa mais nas próximas edições, nas sequências que vem pela frente. Valeu? Um abraço para todo mundo e até mais.